Olá! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar agora a nossa aula de matemática para as turmas de segundos e terceiros anos. E eu sou a professora Hélida. Vamos conversar um pouco sobre uma história. Eu conheço duas crianças, dois irmãos. Eles se chamam Ana e Pedro. Eles gostam muito de comer pizza. Você gosta de comer pizza? Aposto que sim, é uma delícia, não é? Ana e Pedro resolveram ir na pizzaria. Quando chegou lá na pizzaria, eles pediram uma pizza grande de calabresa, porque é a pizza que eles mais gostam. Pedro é muito comilão. E Ana, esperta, ficou pensando, tenho que ter cuidado, porque senão Pedro come tudo e eu não vou comer. Quando a pizza chegou, Ana olhou para Pedro e disse assim: Pedro, vamos dividir a pizza na metade? Pedro olhou para ela e fez: na metade? É, na metade. Ana pegou uma faca e partiu a pizza ao meio. Ficou assim. Ela partiu a pizza na metade e eles puderam comer cada um a sua metade. Mas o que seria a metade? Você já ouviu falar em metade? Metade é exatamente o que Ana fez. Dividir em duas partes. Vamos ver como foi que ela fez? Vamos supor que esta aqui seria a pizza de Ana e Pedro. A pizza está inteira. Estão vendo que ela está inteira? Quando a pizza chegou, que Ana percebeu que o irmão, muito mais comilão, iria comer mais do que ela, então ela fez o quê? Resolveu dividir a pizza ao meio, pela metade. Pegou uma faca, olha o que aconteceu. Pegou uma faca e dividiu a sua pizza em duas partes, na metade. Metade é justamente isso, é quando nós dividimos em duas partes. Sempre em duas partes, não mais do que isso. Metade é a divisão em duas partes. Vamos pensar numa outra situação. Vamos supor que você iria beber água. Quando você foi beber a água, o seu copo ele estava cheio, mas você não estava com tanta sede, então você tomou apenas a metade. O seu copo cheio de água, mas que você não quis tomar toda e você tomou a metade. Sabe outra forma que pode acontecer também? É quando a gente pega uma maçã. Você ganhou uma maçã, mas precisa dividir a maçã com a sua irmã. Então, o que é que você faz? Você parte a maçã ao meio. Você divide a maçã ao meio, ou seja, você fica com uma metade e a sua irmã com a outra metade. Mas como é que a gente pode pensar de uma maneira mais fácil sobre metade? Vamos brincar um pouquinho? Quando a gente brinca, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Vamos lá? O nosso amiguinho Marcelo, ele tinha alguns carrinhos. Vamos contar quantos carrinhos Marcelo tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marcelo tinha 12 carrinhos. Marcelo chamou seu amigo Luiz para brincar com ele. E eles precisavam brincar com esses carrinhos. Então, Marcelo resolveu dar a metade dos seus carrinhos para Luiz. E assim eles dividiram. Vamos dividir os carrinhos na metade? Vamos lá. Um carrinho para Marcelo, um carrinho para Luiz. Outro carrinho para Marcelo, outro carrinho para Luiz. E continuaram dividindo. O terceiro carrinho de Marcelo, terceiro carrinho de Luiz. Mais um carrinho para Marcelo, outro para Luiz. Um para Marcelo, outro para Luiz. O último carrinho de Marcelo, o último carrinho de Luiz. Então, eles dividiram os carrinhos na metade.
Lembra quantos carrinhos Marcelo tinha? Você lembra? Tenho certeza. Isso mesmo, ele tinha 12 carrinhos. Agora que ele dividiu com o Luiz, vamos ver com quantos carrinhos Marcelo ficou? Este é os carrinhos de Marcelo. Este é o de Luiz. Vamos ver quantos carrinhos Marcelo ficou para brincar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carrinhos. E Luiz, quantos carrinhos Luiz ficou? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele ficou com a metade. Ou seja, ele tinha 12 carrinhos, ficou com a metade, então ele pegou o 12 e dividiu por 2. Então, metade é sempre quando nós dividimos em 2, em duas partes. Agora que nós já conversamos sobre metade e nós fizemos a divisão dos brinquedos, dos carrinhos de Marcelo e descobrimos que metade é sempre quando dividimos por duas partes iguais, nós vamos fazer uma atividade. Pega um caderno ou uma folha e um lápis para a gente fazer algumas anotações. Vamos lá? Nós temos aqui um menino e uma menina. Eles ganharam algumas maçãs. Eles precisam dividir essas maçãs para eles dois. Mais um detalhe, tem que ser na metade. Vamos primeiro descobrir quantas maçãs eles ganharam. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 maçãs. Anota na tua folha. Quantas maçãs? 4. Muito bem. E para a gente dividir essas maçãs na metade para eles. Quantas maçãs o menino irá ficar e quantas maçãs a menina irá ficar? Para um pouquinho, pensa, anota no teu caderno. Você acredita, já sabe quantas maçãs cada um irá ficar? Vamos lá? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir as maçãs. Uma maçã para o menino, vou retirar a maçã dele, e uma para a menina, tirando a maçã dela. E vamos dividir de novo, ainda tem maçã, mais uma para o menino e uma para a menina. Nós dividimos na metade. Agora nós precisamos ver quantas maçãs o menino ficou e quantas maçãs a menina ficou. Vamos lá? Vamos contar comigo? Primeiro, as maçãs do menino. 1, 2. Ele ficou com 2 maçãs. E agora as maçãs da menina. 1, 2. Ela ficou com 2 maçãs. Lembra quantas maçãs nós tínhamos? Tínhamos 4 maçãs. E quando nós dividimos na metade, dividimos por 2, o menino ficou com 2 maçãs e a menina ficou com 2 maçãs. Por quê? Porque metade é sempre quando dividimos por 2. Porque 4 dividido por 2 é 2. E aí, você acertou? Eu tenho certeza que você acertou. Agora vamos fazer outra atividade, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que você já compreendeu o que é metade e vai fazer no seu caderno, vai responder no seu caderno com muita facilidade. Ao invés de maçãs, agora as duas crianças, o menino e a menina, eles ganharam bananas. Nós vamos fazer o quê? Vamos dividir na metade as bananas para o menino e para a menina em partes iguais, em quantidades iguais. Primeiro vamos contar quantas bananas nós temos. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anota no caderno quantas bananas são. São 6. Agora que a gente já sabe que nós temos 6 bananas, vamos separar. Vamos dividir na metade para o menino e para a menina. Vamos lá? Uma banana para o menino, uma para a menina. Mais outra banana para o menino, outra para a menina. Outra banana do menino e a última da menina. Vamos, dividimos em partes iguais. Agora precisamos saber
quantas bananas o menino ficou e quantas bananas a menina ficou. Você já sabe? Já contou? Tenho certeza que você já acertou. Vamos só confirmar comigo. Vamos lá. Primeira quantidade de bananas do menino. 1, 2, 3. Anota no caderno aí. 3. O menino ficou com 3 bananas. E agora a quantidade de bananas da menina. Vamos contar. 1, 2, 3. 3 bananas. Então, quando nós dividimos as nossas bananas, o menino ficou com 3 bananas e a menina com 3 bananas. Lembra quantas bananas eram? Isso mesmo, 6. A metade de 6 é quando pegamos os 6 e dividimos em 2 partes. Então, será 3 bananas para o menino e 3 bananas para a menina, porque 6 dividido por 2 é 3. E então, você acertou? Tenho certeza que acertou. Agora que a gente já conversou tanto sobre metade, a gente vai brincar um pouco. Eu trouxe para vocês 2 caixas de pintura a dedo. Esta caixa tem uma quantidade de tintas e esta outra caixa tem outra quantidade. Vamos contar. Primeiro a minha caixa, essa aqui. Quantas tintas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha primeira caixa, ela tem 6 potes de tinta. Agora vamos ver minha segunda caixa. Quantos potes de tinta tem? Vamos lá? Se você parar para observar, nós temos mais potes, né? Agora vamos ver quantos tem? Vamos lá. Deixa eu tirar só essa caixa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esta minha caixa aqui, ela tem 12 potes de tinta. Ela tem o dobro de potes de tinta da minha primeira caixa. Por quê? Porque o dobro é sempre quanto multiplicamos por 2. 6 potes de tinta e aqui nós temos 12. Se você parar para organizar, você vai perceber o seguinte. Vamos fazer uma seriação. 1 pote, 1 pote. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. E ainda me sobraram esses potes. Vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 mais 6 equivale a 12, que é o dobro dos meus 6 potes da minha primeira caixa. Então, dobro sempre é quando multiplicamos por 2. Vamos ver uma atividade para a gente compreender bem o que é dobro? Pega um caderno e um lápis para a gente anotar rapidinho. Vamos lá? Minha mãe resolveu fazer uma festa de aniversário. Ela e a minha tia. Minha mãe comprou esses balões aqui, roxinho. A minha tia comprou o dobro de balões, que são esses balões verdes. Vamos descobrir quantos balões a minha mãe comprou? Conta aí. Já anotou? Vamos lá contar comigo. 1, 2, 3. Minha mãe comprou 3 balões. E a minha tia que comprou o dobro de balões? Vamos contar? Os balões verdes agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balões. Por que a minha tia comprou o dobro de balões? Porque o dobro sempre é quando multiplicamos por 2. Minha mãe comprou 3 balões e o dobro seria 6, porque 3 vezes 2 é 6. Para a gente completar a nossa ideia de dobro, vamos fazer uma atividade bem simples. Completa comigo. Quanto será que são a quantidade de corações
para formar o dobro. Primeiro, anota aí no teu caderno quantos corações nós temos. Vamos contar comigo? 1, 2. 2 corações. E o dobro de corações? Quantos corações será que nós vamos precisar ter? Desenho, já sabe quantos são? Vamos contar comigo, vamos desenhar? 1, 2, 3, 4. 4? Sim, o dobro é 4, porque 2 vezes 2 é 4. O dobro sempre é quando nós multiplicamos por 2. Agora, você vai fazer uma atividade. Vou te deixar aqui este desenho. Quantas bolas tem? Conta aí. Eu quero que você desenhe o dobro de bolas. Depois que você desenhar o dobro de bolas, não se esquece de mostrar para a tua professora. Essa é a nossa aula de matemática. Até a próxima aula.